Bom dia, oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pois vocês podem assistir esse vídeo a qualquer momento que vocês tiverem uns minutinhos disponíveis para mim. Chegamos ao capítulo 2, derrubando os mitos da vulnerabilidade. Para quem está chegando agora, eu sou Rosângela, sou professora e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Nós estamos neste momento fazendo a leitura deste livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, capítulo 2. Os mitos da vulnerabilidade são 4, tá? Vulnerabilidade é fraqueza, vulnerabilidade não é comigo, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida e eu me garanto sozinho. Então, ela vai derrubar esses 4 mitos. Ela começa com vulnerabilidade não é fraqueza. O que acontece? A gente tem muito isso incutido na nossa sociedade, na nossa mente, que quando a gente expõe os nossos sentimentos, a gente está sendo fraco, né? Porque vulnerabilidade basicamente é você se expor ao risco, se expor emocionalmente, é saber que tem muitas incertezas na vida. E isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de coragem, é o que ela traz nesse trecho do capítulo. Você não é fraco quando você expõe seus sentimentos, você não é fraco quando você se apaixona, você não é fraco quando você é demitido do seu trabalho, porque durante a pesquisa dela, ela pediu o seguinte: complete a frase. Vulnerabilidade é, estar vulnerável é, né? Ter a sensação de vulnerabilidade é. E aí as pessoas iam completando essas frases com isso que eu acabei de falar. É apaixonar-se, é ser demitido. Vulnerabilidade é engravidar depois de ter perdido 3 bebês. Vulnerabilidade é voltar para o jogo depois de perder um pênalti. Então, vulnerabilidade, ela está em várias situações da nossa vida. Eu vou ler um trechinho que ela fala do que a vulnerabilidade traz pra gente, do que ela traz quando a gente encara a vulnerabilidade. Quando estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos e uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade é com certeza o caminho. Então, aqui ela traz muito claro para a gente exatamente isso, que a vulnerabilidade ela não é uma fraqueza, ela que nos proporciona todos esses sentimentos, a aceitação, a coragem, a criatividade, porque quando a gente assume a incerteza, quando a gente não tem vergonha de expor aquilo que a gente pensa, que é uma das coisas também que as pessoas que foram entrevistadas na pesquisa falaram, né? Vulnerabilidade é expor a minha opinião mesmo sabendo que ela é impopular, né? Então, quando a gente libera a nossa voz, isso, gente, tá? É muito claro, sem ofender ao próximo, tá? Uma coisa é você se expor seus sentimentos, outra coisa é você ofender, que inclusive é um dos sentimentos que ela cita como proteção da vulnerabilidade, que é a raiva. Então, às vezes, a gente se vê contrariado e aí, em vez da gente ter aceitação, sentimento de compaixão, de amor, a gente espelha sentimento de raiva. Aí isso ela vai explicar inclusive mais para frente no capítulo 4, é uma das armaduras contra a vulnerabilidade. Isso não funciona, tá? Vulnerabilidade é sim você está, né, admitir a incerteza, admitir seus sentimentos, mas isso não é uma fraqueza, isso é um sinal de coragem. O segundo mito... não, gente, segundo mito não. Deixa eu contar para vocês que nesse trecho ela ainda fala um pouco sobre o TED que ela fez, a conferência. Vocês lembram? A gente fala um pouco disso lá na introdução. Quando ela foi fazer o seu TED, ela tinha também muitos medos, né? Ela também tinha muitas inseguranças. E ela falou que o TED dela não foi um dos primeiros. Então ela ficava vendo aquelas pessoas super importantes falando essas ideias super legais. E ela pensava assim, vou copiar de alguém, vou prestar bastante atenção e vou copiar o jeito de alguém falar. Conforme ela foi assistindo as palestras que antecederam a dela, ela foi percebendo que aquelas pessoas que eram mais aplaudidas eram as pessoas que eram mais autênticas.
E uma das coisas que as pessoas responderam na pesquisa dela é que vulnerabilidade é como você sentir-se nu, né? Como você estar nu. E nu no sentido assim, eu estou aqui inteira, eu estou pronta para falar o que eu tenho para falar e receber o que vocês têm para mim, né? Sejam críticas ou elogios, eu estou pronta para isso. Então ela fez lá a conferência dela do TED com autenticidade. Então a vulnerabilidade ela também nos traz isso, ela nos torna únicos, que é o que nós somos. Então a gente tem muitas coisas em comuns com várias pessoas, né? Eu sou mulher e professora, eu sou mulher, professora e mãe. Então tem várias mulheres professoras e mães. Mas Rosângela Carvalho, mulher, professora e mãe, só tenho eu. Né? Mesmo que tenha homônimos, que tenha outras Rosângelas Carvalho por aí, mas da forma que eu penso, as coisas que eu sinto, só existe eu, como só existe você que está aí do outro lado me ouvindo, com o seu nome, com a sua identidade. Então isso é o que nos torna autênticos, é quando a gente assume o que nós somos. Aí agora sim, vamos para o segundo mito. Vulnerabilidade não é comigo. Então quando a gente fala vulnerabilidade não é comigo, a gente está falando que não aceita. Mas a vulnerabilidade, ela não é uma escolha, gente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos estar vulneráveis. Na verdade, ela chega até um conceito que é viver é estar vulnerável, porque a gente sabe o quão frágil é a nossa vida, né? Então, na verdade, nós estamos vulneráveis o tempo todo. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós estamos vulneráveis. E aí algumas pessoas, alguns entrevistados falam, nossa, muito interessante esse seu tema de vulnerabilidade, mas isso não é comigo não, sabe por quê? Eu sou engenheiro, eu detesto vulnerabilidade. Ou outra pessoa respondia para ela assim, olha, eu sou advogada, eu como a vulnerabilidade no café da manhã. E ela, lógico, colheu todas essas entrevistas, essas opiniões, mas ela explica isso, que a vulnerabilidade ela não é uma escolha, ela é inerente à nossa vida. Eu vou ler um outro trechinho aqui que ela explica um pouquinho mais. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa vida não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante, sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ser vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Então, aqui, esse trecho vai já esclarecer a primeira, que é a questão da fraqueza, né? Então, eu acho bonito quando alguém se expõe, que eu falo, nossa, que pessoa corajosa. Por exemplo, eu que estou aqui, né, gravando esses vídeos para vocês. Eu já ouvi de algumas amigas minhas falando assim, nossa, como você está sendo corajosa. Não, gente, eu estou também aqui com vocês enfrentando a minha vulnerabilidade. Eu estou sendo, sim, corajosa, mas porque eu tenho um propósito. Eu acredito que eu compartilhar com vocês as leituras que eu faço, o conhecimento que eu tenho adquirido, é uma forma de eu contribuir para a sociedade. Então, por mais que sim, eu tenho vergonha, sempre que eu ligo essa câmera aqui, eu fico um tempinho aqui ensaiando alguma coisa, e às vezes eu gravo de novo, e às vezes eu recomeço. Mas por quê? Porque eu acredito no propósito dos vídeos que eu tenho gravado para vocês. Então eu me exponho e algumas pessoas vão falar, nossa, como ela é corajosa. E outros também vão criticar, vão falar assim, nossa, quem que ela pensa que ela é para gravar esses vídeos? Também tem esse pensamento, tá, gente? Então, o importante é você acreditar naquilo que você está fazendo e saber a importância daquilo para você. E aí ela fala, né, sem ter uma edição, uma maquiagem perfeita, e nisso a gente já vai para o mito 3, que é acreditar que vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Então a gente vive numa sociedade que as redes sociais dominaram, então a gente tem acesso à vida de várias pessoas. Então às vezes as pessoas fazem daquilo um palco, né? O Facebook, o Instagram são um palco para elas. Então, às vezes, elas até se expõem, né? Contam lá
Ah, estou doente. Ah, perdi um filho. Ah, fui agredida pelo meu marido. E sim, em algum ponto, isso é útil, é importante, como eu tô falando para vocês, é importante sim a gente ter voz e mostrar para as outras pessoas que todo mundo passa por dificuldade, que a vulnerabilidade é de todo mundo. Mas a gente sabe que algumas pessoas já perderam esse ponto, né? De expor a vulnerabilidade e de se expor de mais vulnerável e virar manchete para estar sempre ali, né? Nos top 10 lá dos comentários. Então, é uma linha muito tênue, muito fina que separa a vulnerabilidade que digamos, da vida, né, inerente à vida, você construir confiança com as outras pessoas e se expor e falar sobre os seus problemas e seus sentimentos, e aquela vulnerabilidade da pessoa que só quer holofote, tá? Tem uma diferença que entra nesse mito número 3. Então, não é expor totalmente a sua vida, você vai expor a sua vida para aquelas pessoas que você tem confiança. Ou, como eu disse aqui, com um propósito. Se você for a uma rede social, a uma mídia, expor alguma coisa de vulnerabilidade, que isso tenha um objetivo, que eu esteja aqui falando para vocês sobre a minha dificuldade de enfrentar a vergonha para gravar esse vídeo, para que vocês também tenham essa coragem se vocês tiverem algo importante para falar. É importante a gente ter, esse dia eu li uma frase que foi assim, né? Só fale se a sua palavra for melhor do que o silêncio. E eu tenho isso há muito tempo, assim, porque tem várias frases sobre isso. Então, eu acredito que a gente só deve falar, né, quebrar o silêncio, porque o silêncio também é muito importante, se o que a gente vai falar for mais importante do que se manter em silêncio, né? Bom, e aí nós vamos para o mito número 4. Eu me garanto sozinho. Gente, ninguém se garante sozinho. E ela vem falando aqui, né, na pesquisa dela, no estudo dela, que a vulnerabilidade, viver plenamente, é criar vínculos. E por mais que a gente seja independente, seja uma pessoa autônoma, que faz as suas coisas, no mínimo você depende da pessoa que costurou essa blusa. Eu dependo da pessoa que fez o shampoo para lavar o meu cabelo. Então, no mínimo, né? No mínimo, é lógico que a gente precisa de vínculos, tá, gente? Eu preciso muito da minha família, eu preciso muito dos meus amigos, do meu filho, das pessoas que me apoiam, né? Então, eu digo no mínimo, né? Naquelas pessoas que se acham autossuficientes, no mínimo, elas dependem indiretamente das pessoas que as servem, né? De quem leva a comida para o supermercado, de quem te atende no supermercado. Então, assim, não existe, a gente não se garante sozinho em hipótese nenhuma. Então, isso é um outro mito, as pessoas acharem que são autossuficientes. Aí eu vou ler um outro trecho para vocês. A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse e não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção de confiança. Então, como eu disse aqui, a gente constrói vínculos e constrói confiança. Então, a gente só se torna vulnerável com aquelas pessoas que a gente confia. E aqui ela traz algumas historinhas, é lógico, gente, é sempre importante lembrar para vocês que os vídeos são um resumo, e um resumo daquilo que, na minha visão, é mais importante. Então, se vocês tiverem interesse, leiam um livro, vejam tudo que ela traz, porque é uma riqueza de detalhes, tá? Então, aqui eu destaco alguns pontos para vocês. Então, quando ela fala em construir confiança, tem um livro que ela cita aqui, que o autor fala sobre isso. Ele fala que confiança é aquilo que a gente constrói em pequenos momentos de oportunidade entreaberta, assim, de frestas entreabertas. E aí ela conta de um caso de um marido que ele estava falando. Eu estava bem tranquilo lendo meu livro, quando eu passei para beber um copo d'água e vi minha esposa penteando seus cabelos muito triste no banheiro.
Eu podia ir lá, beber meu copo d'água, voltar a ler meu livro e ignorar aquela frestinha que eu vi pela porta do banheiro. Mas não, eu fui lá e conversei com a minha esposa. Eu quis saber o que estava acontecendo com ela. Então, a autora e o autor desse livro, que fala sobre confiança, ele traz aqui o quê? Nesse momento, a gente está construindo confiança, de que vocês já me ouviram falar e vão me ouvir falar mais, que a gente constrói por meio do diálogo. Como que eu passo por uma pessoa que é da minha convivência, percebo que ela está triste e não volto para perguntar o que está acontecendo, se eu posso ajudar? Não é, gente? Então, a confiança ela é construída nesses pequenos momentos, nessas pequenas frestas entreabertas. Mas para isso, o que a gente precisa? Estar presente, estar naquele momento. E isso tem uma das pessoas dos entrevistados colocou isso como vulnerabilidade também, como estar presente. Tem muita gente andando aí pela rua. Tem uma professora que eu gosto muito, que é a professora Lucilena Galvão, que ela fala que as pessoas estão fragmentadas. Então a gente está aqui indo, né, de casa para o trabalho, mas já está pensando no jantar lá na noite, está pensando na lição da criança, se a criança fez. Então a gente não está no momento presente, não está vivendo o presente. Eu vou ler só mais um trechinho para a gente finalizar o capítulo de hoje. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber também pedir ajuda. Então, olha que interessante aqui, só para a gente concluir. A gente às vezes tem esse olhar, a gente presta socorro, a gente vê que a pessoa precisa de ajuda, mas a gente não pede ajuda, né? Então, às vezes, é muito mais fácil você dar uma ajuda do que você receber uma ajuda, porque quando você está recebendo é aquele momento que você está se colocando vulnerável. Aí eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Há 8 anos atrás, eu tive um acidente de moto, fraturei a minha clavícula, e eu não podia fazer esse movimento, né? Nenhum tipo de movimento mais brusco. E teve uma chuva muito forte, chuva de granizo, que voou a tampa da minha caixa d'água, encheu de gelo o meu quintal. E esse momento foi muito importante, porque os meus vizinhos vieram aqui. Eles varreram o meu quintal, um foi lá, colocou a caixa d'água. Então, foi um momento que eu aceitei ajuda, né? Então, é muito importante isso, você estar vulnerável e receber ajuda, porque eles vieram prontamente prestar. Você está precisando de ajuda, e varreram o quintal e colocaram a caixa d'água no lugar. Então, quando eu li esse trecho, eu lembrei muito desse momento, porque, olha, foi há 8 anos atrás, mas marcou muito. Por quê? Porque eu sei que o momento que eu precisar de ajuda, eu tenho quem vai me ajudar, né? Isso além da minha família, além dos meus amigos mais próximos, porque às vezes a gente tem vizinhos e as pessoas falam assim, mas eu não converso com os meus vizinhos. Gente, nós somos feitos de vínculos, nós vivemos em sociedade, não custa nada um bom dia, uma boa tarde, como você vai, tá? Então, vou encerrar esse capítulo por aqui, porque vocês já perceberam que, para variar, eu me emocionei um pouco, né? Isso às vezes acontece, por quê? Porque nós somos sentimentos. Bom, um beijo. Até a semana que vem no capítulo 3. Não podemos esquecer da nossa frase. Lembra que eu combinei no capítulo 1? Sempre vou trazer a frase que ela traz lá no Viver com Ousadia, no prólogo dela. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que eu também sou corajoso, merecedor de amor e aceitação. Tchau, gente.